o meu bom dia de luz, o meu boa tarde de paz, o meu boa noite de prece. Inicia-se agora o nosso programa de prece. Você está convidado a participar conosco desse momento de oração. Livro dos Espíritos de Allan Kardec, capítulo 11, dos Três Reinos, Metempsicose. Prossegue o comentário de Allan Kardec, a resposta dada pelos Espíritos à questão de número 613. Os dos mundos mais adiantados que o nosso constituem igualmente raças distintas, apropriadas às necessidades desses mundos e ao grau de adiantamento dos homens, cujos auxiliares eles são, mas, de modo nenhum, procedem das da terra espiritualmente falando. Outro tanto não se dá com o homem. Do ponto de vista físico, este forma, evidentemente, um elo da cadeia dos seres vivos. Porém, do ponto de vista moral, há entre o animal e o homem solução de continuidade. O homem possui como propriedade sua a alma ou espírito, centelha divina que lhe confere o senso moral e um alcance intelectual de que carecem os animais e que é nele o ser principal que preexiste e sobrevive ao corpo, conservando sua individualidade. Queridos irmãos e irmãs, ao refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus e os esclarecimentos da doutrina espírita, somos conduzidos a uma visão mais elevada e misericordiosa sobre as forças que desafiam nossa jornada espiritual. Hoje, vamos meditar sobre o versículo evangélico: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Lucas, capítulo 22, versículo 31. E as palavras iluminadas do Espírito Ivone do Amaral Pereira. Que essa reflexão nos inspire a exercitar a compaixão por todos os espíritos, reconhecendo neles, assim como em nós, a centelha divina em evolução. Satanás significa adversário, inimigo, nada mais. Jesus não estava, obviamente, alheio à presença de espíritos perturbadores do seu ministério, mas cônscio da necessidade da presença deles para que aprendessem e se libertassem. Por isso o suportou. O Espiritismo, contudo, veio nos livrar do estigma teogônico e teológico do passado, ao informar que diabos e anjos não são seres à parte da criação. Na realidade, são espíritos em degraus evolutivos diferentes, conforme aprendemos do capítulo 9 da primeira parte do livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec, talvez o mais belo e racional tratado sobre o referido tema. Assim também, nós, os espíritas, com o entendimento da vida pós-morte e da evolução ininterrupta, compreendemos que muitos espíritos se reprovam nas existências que eles mesmos muitas vezes solicitaram. Os homens que foram maus na terra continuam com seus pendores na vida do infinito e de lá poderão retornar e acompanhar os que permaneceram no planeta numa espécie de ciranda em que a afinidade moral fará estabelecer uma ligação entre os dois lados da vida.
Palavras do Espírito Ivone do Amaral Pereira, livro Ivone Entre Nós. Meus amigos, neste versículo de Lucas, Jesus não se refere a Satanás como uma entidade mitológica, mas como o símbolo dos adversários que nos desafiam no caminho da ascensão espiritual. A metáfora de cirandar como trigo alude ao processo de separação entre o joio e o grão, ou seja, as provas e dificuldades que lapidam o espírito. A doutrina espírita, ao nos libertar de interpretações limitadas e dogmáticas, esclarece que os chamados demônios ou Satanás são, na verdade, espíritos ainda presos aos erros e à ignorância de suas trajetórias. Não são seres criados para o mal eterno, mas irmãos que necessitam de compreensão e auxílio em sua caminhada evolutiva. Ivone do Amaral Pereira aprofunda esse entendimento ao nos lembrar que Jesus, mesmo em meio às perseguições, suportou a presença de espíritos perturbadores, conscientes de que estavam ali para aprender e libertar-se. Essa postura nos convida a refletir sobre o papel transformador da misericórdia e da paciência. A afinidade moral, como bem destaca a Ivone, é o elo que conecta espíritos desencarnados e encarnados, formando a ciranda de experiências que auxilia tanto os que erraram quanto os que se esforçam por acertar. Assim como Jesus suportou e ensinou, cabe a nós, com o conhecimento espírita, cultivar o entendimento de que todo espírito é um viajor da eternidade, com oportunidades infinitas de redenção. Que aprendamos a lidar com os desafios espirituais como provas necessárias e, acima de tudo, exercitemos o amor e a misericórdia como Jesus nos exemplificou. Afinal, o objetivo final de todos é a união com o Pai Celestial. Ave Cristo. Em nosso atendimento fraterno, fazemos o registro dos seguintes pedidos de prece. Recebemos os seguintes pedidos de oração do grupo de WhatsApp do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, de Tupaciguara, Minas Gerais. Maila Alves solicita orações por João Guilherme Gomes Faria, de apenas 3 anos, filho de Fred e Ana Bárbara. O pequeno João sofreu um grave acidente de cavalo e encontra-se internado na UTI. Maila pede que unamos nossos corações em vibrações de esperança e fortaleza para ele e sua família. A Cirlei Melo, também do grupo, reforça o pedido, rogando a Deus pela misericórdia divina para a recuperação da criança e o conforto de seus familiares neste momento de aflição. Além disso, Cirlei pede preces para que seu cachorrinho, idoso, cego e desaparecido, seja encontrado. Ela manifesta grande preocupação com o estado de saúde do animal, que já não consegue nem latir. Que possamos, em prece, rogar pela proteção e amparo para esse ser querido, confiado na bondade infinita de Deus. Convidamos a todos a elevar pensamentos de paz, cura e serenidade, em nome dessas intenções, confiando na sabedoria divina que ampara a todos em momentos de necessidade. Vamos orar.
Bondoso Jesus, suplico a bênção de tua compaixão para minha alma imperfeita. Reconheço meus defeitos e imperfeições e sei, amado Jesus, que isso é resultado de minhas desobediências às leis de Deus nesta minha vida atual ou em existências passadas. Agora, porém, quero corrigir-me. Desejo ser obediente aos teus mandamentos. Quero conquistar as virtudes evangélicas, vencendo minhas inclinações para o mal e para a rebeldia. Sei que sem ti nada sou e nada posso. Peço-te, pois, meu divino amigo, que me ajudes e me abençoes, para que eu seja uma ovelhinha do teu rebanho. Assim seja.